O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, vocês que aqui estão, sejam muito bem-vindos, que vêm de longe, de perto, você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube, O Mãe Piedade. Se você está conosco no YouTube, dê o seu like. Só um minuto. A rinite é sempre um desafio na parte da manhã. É extremamente desconcertante. Faz parte. Pois bem, me perdoe. Esta é a vontade daquele que me enviou. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Dentro do discurso do pão da vida, no capítulo 6 do Evangelho de João, após a multiplicação dos pães, essa frase, esse versículo, ele é crucial. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, que fala no Evangelho de João para homens e mulheres que precisam continuar todos os dias a acreditar nele, persistir na vida, vivendo como quem crer nele. Ele apresenta alguns dos desafios no tempo presente. E ele apresenta aquilo que era o maior impasse para os seus interlocutores no capítulo 6. Não que Jesus estivesse falando como uma premonição, não é isso. O que ele toca aqui, toca no tempo presente, tanto quanto no passado. Me faça entender. Jesus diz: vós me vistes, mas não acreditais. Talvez isso seja estranho, mas fica mais fácil a partir do momento que trouxer essa imagem. Acredito que todos nós já tivemos a oportunidade de chegar em casa e fazemos muitas coisas, andarmos pela casa inteira e nem darmos atenção a alguém que estava ali. De repente, num determinado momento, nos assustamos e falamos: ora, você estava aqui? Uma pessoa com quem nós convivemos, uma pessoa que divide a casa, que faz barulho, mas nem mesmo notamos a presença daquela pessoa em nossa casa. Talvez até cruzamos com a pessoa e geralmente faz assim: mas eu estava aqui, você acabou de passar por mim. Já aconteceu com vocês? Essa é a imagem que quero trazer. Vós me vistes, mas não acreditais. As pessoas com quem Jesus dialoga no capítulo 6 do Evangelho de João, elas veem Jesus. Elas percebem o que ele faz.
Elas convivem com ele um determinado tempo, mas não dão a atenção devida. Ele não passa a ser percebido como alguém relevante nas suas vidas. É como alguém, com a imagem que outra imagem que quer trazer, é como quando cruzamos com alguém na rua. Não sabemos quem é, de onde vem, e daqui a pouco nos esquecemos dessa pessoa. Vós me vistes, me olharam com os olhos, talvez até me procuraram a partir de alguns interesses, como no capítulo 6 ele já disse: vocês me procuram porque eu dei a vocês pão, mas vocês não me procuram na profundidade de uma relação a ser estabelecida comigo para serem meus discípulos e caminharem comigo. Vocês querem aquilo que eu ofereço, não quem eu sou. Pois bem, ele que disse: eu sou o pão da vida, e o pão da vida é aquele que dá a vida para o mundo, para ser alimento, sustento e saciar, é necessário que esse pão seja comido. E a imagem aqui apresentada é mais do que simplesmente se alimentar. É a imagem de quem vê alguém, escuta alguém, dialoga com alguém, como por exemplo em uma mesa. Boas refeições e agradáveis refeições não estão necessariamente ligadas à comida que vamos comer, mas o modo com que vamos comer e com quem vamos comer. Existem refeições em família, com visitas, determinadas visitas, que são tão indigestas. Porque aquelas pessoas, apesar de estarem à nossa frente, apesar até de serem pessoas boas, com determinados assuntos, em determinadas ocasiões, em determinados contextos, queremos que a comida termine logo, para logo irmos embora. É claro que vocês são muito santos e não passam por isso. Nunca passaram. Caríssimos, caríssimas, como entender a vontade de nosso Deus e o que Jesus nos apresenta como alimento? Que é muito mais do que simplesmente comer alguma coisa. É preciso entender a dinâmica de um pão. Feito de muitos elementos, mas todo o pão precisa ser macerado, amassado, ter contato com as mãos. Também, depois de assado, partido, mastigado. E o pão, naquele tempo, e ainda hoje existem alguns pães que exigem de nós uma dedicação e uma atenção muito grande em mastigar bem, porque aquela massa é firme, sustenta. Pode ser muito gostosa, mas precisa do exercício de mastigar. Não entenderemos nunca a vontade de nosso Pai, e nem o que significa realmente se alimentar de Jesus Cristo, se nós não deixarmos com que o que Ele nos diz, o que Ele nos apresentou como caminho, o seu mandamento, serem macerados, mastigados, todos os dias, todo minuto em nosso viver. Crer nele é mais do que simplesmente passar os olhos, mais do que simplesmente dizer que ele é uma pessoa significativa, com palavras interessantes. Significa encontrar nele todos os dias o motivo para reoptar em ser o melhor. Todos os dias reoptar em ser o melhor. Tirar de dentro de si uma força que não é nossa, para sermos os melhores, sim. Mas só é feito isso,
só consegue fazer isso quando alguém sabe a importância daquela pessoa a quem se dedica. Permitam-me trazer outra imagem bem simples. Eu nunca vi uma mãe dedicada, gripada ou doente, que tenha deixado de fazer o que era necessário para seus filhos, mesmo que caindo aos pedaços, a não ser que estivesse completamente impossibilitada. Já vi mulheres com dengue, já vi mulheres machucadas, em tratamentos pesados, se preocupando, inclusive, eu tenho que fazer a marmita do meu filho para amanhã. Um trapo de mulher, mas uma força de dedicação. Não porque estava bem, não porque as dores sejam menores no corpo delas do que nos nossos. Não, é porque quando se tem um motivo para todos os dias oferecer o que se pode de melhor, quando se tem algo dentro de si que é tão precioso, ou alguém que é tão precioso, não se deixa de dedicar a essa pessoa. Será que nosso Senhor Jesus Cristo realmente ocupa esse lugar na nossa história? No nosso viver? E esta é a vontade daquele que me enviou. A vontade à qual nosso Senhor Jesus Cristo se dedica e se deixa macerar na história. Amassar, tornar-se pão. A vontade daquele que o enviou e que é a sua vontade, pelo amor que ele tem a seu Pai e a nós, é que não nos percamos, que nenhum de nós se perca, com uma dedicação singular, mas que eu os ressuscite no último dia, que eles possam ter no último dia de suas histórias a vida inteira eternizada. Essa é a minha vontade, a vontade do Pai. Bom, só entende isso quem mais do que ver Jesus Cristo, nele acredita. E acreditar aqui significa colocá-lo como parâmetro de todas as suas escolhas, todos os dias. É aquele parâmetro de, ainda tendo inúmeros motivos para desistir, continuar. É aquele parâmetro de uma mulher que, mesmo aos pedaços, se preocupa, por exemplo, com a marmita do filho. Só faz isso, e só entende isso quem muito ama. Por isso que o verbo amar, acreditar, ver, seguir, escutar, enxergar no Evangelho de São João são sinônimos. Porque ver e acreditar em Jesus é colocar-se a fazer o que ele diz, porque se alimentou dele, da palavra dele, da vida dele, da presença dele, cotidianamente. Que consigamos fazer isso e consigamos fazer com que a vida seja realmente digna da eternidade. Confiantes, apresentemos nossas preces.